dia a todos. Enquanto as nossas crianças saem com as professoras da escola dominical, nós vamos dar continuidade então. Eu vou aproximar aqui um pouco, que eu às vezes falo baixo, então para os irmãos todos perceberem. Irmãos, vamos abrir em Marcos capítulo 12. Estamos a continuar a sequência da série de meditações no Evangelho de Marcos. E hoje continuaremos do capítulo 12, dos versículos 38 até o 44. E nós vamos ver aqui alguns aspectos que, por vezes, nós não nos apercebemos, mas eles são reais na vida de cada um de nós. A tendência que nós temos de viver um pouco com base na aparência. Aquilo que nos parece ser certo, aquilo que nos parece ser bonito, aquilo que nos parece ser bom. E criamos também muitas vezes, na nossa própria vida, essa forma de agir, não só de pensar, mas de agir. O que é que o outro pensa de mim? O que é que eu posso fazer para o impressionar? Para lhe mostrar, e agora vindo para o nosso contexto de igreja, que eu realmente sou uma pessoa espiritual, que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou uma pessoa com quem as pessoas têm prazer de conversar. E nós vemos essa luta muito a acontecer ao longo da palavra de Deus, em várias circunstâncias. Muitas vezes a aparência ser mais valorizada do que realmente aquilo que a pessoa é na realidade. Os irmãos olham para mim e se eu perguntasse aos irmãos, olha, fala um pouco sobre o que você acha que eu sou, né? Ou a minha aparência. Vocês, os mais jovens, talvez iriam dizer, é um velho, né? Agora de cabelos, de barbas brancas, ficou mais velho ainda. Mas o que é certo é que, comparado com aquilo que eu sou, talvez você consiga ver 1% acerca de mim. Os outros 99 estão aqui dentro. E esses 99, Deus não só conhece o 1% do Berto, mas os 99 que estão dentro. E que Deus conhece muito melhor do que eu às vezes me conheço a mim mesmo. E na palavra de Deus, o que importa para Deus não é o nosso aspecto exterior, mas é aquilo que está no nosso coração. E o episódio que nós vamos ver hoje é que havia uma grande preocupação, não só da parte dos religiosos, mas da parte daqueles que também iam ofertar-se, essa tendência de, olha, estás a ver, olha, eu sou espiritual, olha, eu sou um grande conhecedor das Escrituras, olha, vocês têm que olhar para mim, têm que fazer reverência, têm que me dar os principais lugares no banco da igreja. E aqueles também que, através das suas posses, diziam, estão a ver, eu dou. Não é aquele coitado que vai lá e põe 5 euros na oferta. Não, eu chego lá, ponho logo uma nota de 100. E faço questão que todos vejam, né? Mano assim e põe lá na oferta. Então havia toda esta tentativa de mostrar, eu sou especial, vocês não. Há um cântico que eu já referi. Eu dei ao título desta meditação Tudo ou Nada. Porque o que eu entendi ao ler mais uma vez este texto é que Deus quer... Eu tenho que dar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu quero ser a Deus, ou eu não estou dando nada. Se eu estou tentando segurar alguma coisa, então eu ainda não estou com a atitude certa que Deus pede de mim. Há um cântico, antes de lermos o texto, que eu já uma vez mencionei há uns anos atrás aqui, que é de um grupo brasileiro chamado Os Arrais, e ele fala o seguinte, não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Talvez trazendo aqui para o nosso contexto agora, não fala aqui dentro que você o conhece, se você, quando sai daquela porta, o esquece. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Que, infelizmente, é algo que está muito em voga hoje, né? Fé, 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 fé. E muitas vezes uma fé que não tem sequer alicerce, né? Não demanda da autoridade da palavra de Deus. É algo que é a criação dos homens, muitas vezes usando versículos fora do seu contexto, para tentar o quê? Colocar uma carga sobre aqueles que são filhos de Deus. Vamos ler então este texto e depois, com a graça dos senhores, iremos partilhar um pouco dele. Capítulo 12 de Marcos, versículos 38. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, dos que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram a casa das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E, estando Jesus assentado de fronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro.
E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui o confronto, e Jesus, mais uma vez, no ministério que ele teve de ensino também, o seu confronto com aqueles que se diziam conhecedores das Escrituras. E Jesus confronta esses escribas. E o primeiro tema que eu gostaria que nós meditássemos é que a ilusão de uma fé vazia, que muitas vezes nós temos a tendência de viver, ela é apenas meramente uma expressão do nosso desejo de ser reconhecidos, de ser quase que idolatrados, quando na realidade o exemplo que Jesus nos dá é diferente. Quem eram os escribas? Nós vemos que Jesus, ao longo do seu ministério, teve grandes confrontos com os doutores da lei, os escribas, os fariseus, aqueles que, achavam que eram a nata da sociedade, né? E mais uma vez estes homens eram o quê? Eram os homens que escreviam, eles não só tinham o cuidado de escrever a lei, de interpretar a lei, de ensinar a lei, mas eles também, havia escribas que tinham outras funções, de contabilistas. Nós sabemos que a grande parte das pessoas, homens e mulheres da sociedade de então, eram analfabetos. Então estes homens eram uns homens já com uma certa posição, reconhecidos perante as pessoas como alguém num grau acima, hoje chamaríamos de doutores, né? E estes homens não eram diferentes. Mas o que é certo é que eles, através do conhecimento que eles tinham das Escrituras, ou seja, nós poderíamos dizer que estes homens eram os teólogos de hoje, eles colocavam sobre as pessoas uma carga que as pessoas não conseguiam suportar. E isso criava também da parte das pessoas uma hipocrisia. Olha, eu não consigo, mas eu vou fingir que consigo. E o Senhor Jesus então chama a atenção para qual era a atitude destes homens. Dizia que eles usavam aquelas vestes longas, aquelas vestes brancas, eles gostavam de andar pelas ruas e que as pessoas olhassem e vissem aqueles véus, aqueles vestidos voaçando, né? E dissessem, uau, né? Olha que coisa, que pureza, né? Olha como esses homens andam. Jesus confronta o facto de eles buscarem os lugares principais, né? Na sinagoga, nas festas. Então eles faziam questão de quando entravam naquela porta, que algum de nós fosse ter com eles, olha, faz favor, não, aqui estou eu. Senta aqui e tal, olha, eu sento aqui porque me mandam para aqui, está bem? Mas senta, olha, temos aqui o nosso escriba, né? Jacó, não sei o quê e tal, e eles gostavam desse reconhecimento, né? Diz que eles abusavam das pessoas, diz aqui o texto que eles devoravam as casas das viúvas, ou seja, eles tiravam proveito dos mais pobres, daqueles que tinham mais necessidades, e eles exploravam o conhecimento. Isso hoje está cheio, você basta ir às redes sociais, né? Você vê os mercadores da fé, né? Com os seus pixes, prometendo o céu na terra, se as pessoas mandarem ofertas. Não era diferente, e normalmente são as pessoas mais pobres, mais carentes, que necessitam às vezes de uma ajuda e não têm como, que recorrem a esse tipo de misticismo, mas não era diferente naqueles tempos. Faziam grandes orações públicas, né? Eles gostavam de ser, que as pessoas os vissem nas praças, orando, fingindo que oravam e estavam lá. Ainda hoje, infelizmente, isso acontece e vemos isso muitas vezes em Israel, né? Que esses grupos ainda continuam a existir. E, irmãos, que contraste, né? Nós encontramos aqui com o servo perfeito que é Jesus. Jesus nunca tentou se destacar sendo Deus, né? Sendo o Criador dos céus e da terra. Ele operou milagres, mas muitas vezes ele disse, olha, vai, não fala para ninguém, olha. E muitos dos milagres, aliás, João fala sobre isso, que Jesus operou, não estão sequer registados. Eu creio que Deus inspirou aqueles que escreveram as Escrituras no sentido de eles não registarem. Aliás, eles não teriam tempo para registrar tudo, mas Deus apenas quis que algumas situações ficassem registadas, porque era uma forma também, principalmente para os judeus, de verem a manifestação de Deus através do Senhor Jesus Cristo, sendo Deus e sendo homem. Então Jesus, eu gostaria de ler um texto, está em Isaías capítulo 42, que os irmãos conhecem muito bem, mas seria bom nós trazermos à memória. Em contraste com este tipo de atitude que nós temos a tendência de ter, de ser reconhecidos mais por aquilo que fazemos do que por aquilo que somos. E a palavra de Deus, quando fala do Senhor Jesus Cristo, Isaías 42, versículos 1 em diante, diz, eis aqui o meu servo,
a quem sustenho, o meu eleito, em quem compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que se fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. O servo do Senhor, o próprio Jesus, de quem nós temos vindo a falar ao longo do Antigo Testamento e que está em cada página do Antigo Testamento, ele é o servo que nos dá o exemplo supremo de quem nós somos e de quem nós devemos ansiar ser. Jesus é o servo perfeito. Irmãos, nós não podemos enganar um Deus que tudo vê, né? Estes homens andavam pelas praças achando que, bom, né, as pessoas me reconhecem, então está tudo bem. Ele discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus fala sobre isso. Ele conhece-me. E Ele sabe o quanto eu preciso, né, da sua graça, do seu amor, do seu cuidado, da sua misericórdia. Não adianta eu tentar enganar seja quem for, porque Deus me conhece. Deus trata comigo. Aliás, Ele fala isso mais à frente. E se nós achamos por algum momento que nós iludimos Deus como iludimos os outros por vezes, nós estamos nos enganando terrivelmente. Eu não tenho dúvida que estes homens até achavam que eram importantes diante de Deus. Mas não é o conhecimento da Escritura que mede a nossa espiritualidade, mas a forma como nós praticamos a Escritura que conhecemos. Porque nós podemos ser os maiores teólogos à face da terra. Estes homens conheciam. Eu costumo dizer que eles facilmente ganhariam um concurso bíblico de nós no que toca ao Antigo Testamento, né? Porque eles conheciam tudo. Mas eles não praticavam aquilo que ensinavam. E o que é que o Senhor disse? Que o dia do julgamento, Ele virá. Chegará o tempo em que nós não poderemos chegar para o Senhor e dizer: eu não sabia. O Senhor falou ao meu coração, mas eu até nem entendi bem o que é que era aquilo. Sabe, nós quando somos confrontados com a palavra de Deus, nós só temos uma de duas atitudes, e é isso que Deus coloca no nosso coração. Ou você crê ou não. Não adianta você dizer: eu creio, mas... né? Eu creio que Deus existe, mas... eu creio que Jesus veio e morreu em meu lugar na cruz, mas... eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas... E sempre levantar argumentos. O dia do juízo chegará. E o fim deles será a vergonha e o desprezo eternos. Diz o versículo 40. Estes receberão mais grave condenação. Sabe o maior drama que o ser humano pode experimentar ao longo da sua vida é ter contato com a palavra de Deus, saber aquilo que a palavra de Deus diz, ser desafiado pela palavra de Deus e dizer: não, mas eu prefiro continuar a vida que eu tenho. Não, eu não quero saber disso. Não, a graça de Deus cobre tudo, então eu vou continuar a pecar, vou continuar a fazer aquilo que o mundo faz. Eu estou salvo. O Senhor Jesus disse, né, que nós seríamos conhecidos não pelos títulos, né, não porque tem lá escrito fora a igreja cristã evangélica, mas pela vida que nós vivemos. É isso que fala mais alto na vida daqueles que nos rodeiam. Uma coisa é vocês conhecerem as Escrituras, outra coisa é você viver as Escrituras. Isso não é fácil. Não por força ou por poder, né? Não é através do meu esforço. Não é o quanto eu conheço da palavra. É importante eu conhecer a palavra. Mas isso é bom, mas não é suficiente. Eu tenho que orar para que o Senhor me ajude a viver a palavra, a experimentar a palavra a cada dia, para que o Senhor me ajude e o Senhor me transforme. Que este Berto que está aqui dentro que ninguém vê, possa ser transformado dia após dia. Dos seus medos, das suas ansiedades, dos seus pecados, das suas dúvidas, né? Da sua tendência de ser reconhecido por aquilo que faz. Em Gálatas capítulo 2, um pouquinho na frente, eu gostaria também de ler este texto nesta manhã para nós. Versículo 20, que é um versículo que todos nós conhecemos. Paulo dizia, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado com Ele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a no fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, esta é a vida que Deus pede de nós.
Eu tenho que ir lá no domingo à reunião porque senão os irmãos vão falar. Não, não faça isso. Eu até vou dizer que sou crente porque pronto, vou ser mais aceito no grupo. Não faça isso. Não engane o seu coração. Não esteja no lugar onde você não quer estar. O que é que Paulo dizia? Olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E Paulo dizia também, eu sou o mais miserável dos pecadores à face da terra. Olha, há coisas que eu odeio e eu vivo caindo nelas. E há coisas que eu amo e que eu queria fazer e eu não consigo. Irmãos, essa é a minha luta ao longo destes últimos 50 anos, desde que o Senhor me salvou. Lá em 1974, fará do mês de setembro 50 anos. Eu creio que essa é a luta de muitos de nós que estamos aqui nesta manhã. É uma guerra entre aquilo que é o Berto interior e aquilo que é o Berto exterior, eu poderia dizer quase, não é? E se não é o poder de Deus agindo em mim, através de mim, o interior vai ganhar. Não tenha dúvidas disso. E quantas vezes ele tem ganhado. Mas o Senhor continua no versículo 41 até o 44, falando do fruto de uma fé autêntica. Nós vimos a ilusão de uma fé vazia, e agora vamos ver o fruto de uma fé autêntica. Ou seja, nós vimos aqueles que achavam que eram tudo, mas na realidade não eram nada, apenas meros conhecedores das Escrituras. Agora vamos ver o fruto daqueles que, reconhecendo que não são nada em Cristo, são tudo. Diz que o Senhor sentou a observar. É interessante que quando eu sento às vezes a observar alguém, eu estou vendo a pessoa, às vezes mexendo no telemóvel, a conversar, e eu vejo aquilo, não consigo ver mais nada. Mas quando diz que a palavra de Deus diz que o Senhor se senta a observar, Ele está nos vendo por completo. Ele está vendo a intenção do nosso coração. Ele sabe o que você está a pensar neste momento. Ele sabe o que é que passa no seu coração neste momento. Ele sabe se você tem a certeza absoluta que você é uma pessoa salva ou ainda está em dúvida. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe se você pensa que é uma pessoa salva e está perdido. Ele sabe todas as coisas. E nós vemos que Jesus estava sentado de frente à Arca do Tesouro e observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na Arca do Tesouro e muitos ricos deitavam muito. Ao longo da parede, nós sabemos, haviam 13 cofres, né, com aquela entrada tipo trombone, né? 7 eram ofertas dedicadas a Jeová, os outros 9 eram ofertas dedicadas a Jeová, os outros 4 eram ofertas dedicadas aos pobres. Então havia também esse envolvimento de ajuda aos pobres. E Jesus diz o texto que observava. E conforme eu disse, irmãos, quando as Escrituras falam de Jesus, sabemos que vai além de um olhar exterior e que ele sonda a intenção do coração. O irmão Samuel já falou hoje no texto de 2 Coríntios sobre a intenção, né? Qual é a intenção? Qual é a minha intenção quando eu venho neste lugar adorar o Senhor? Qual é a minha intenção quando eu participo da ceia do Senhor? Qual é a minha intenção quando eu contribuo para a obra do Senhor? Irmãos, Deus não busca o nosso dinheiro. Deus busca o nosso coração. As ofertas são um resultado daquilo que está acontecendo no nosso coração. Diz o texto que os ricos iam com alarido, né, com trombeta, com, sei lá, eles faziam questão de ir lá, podiam dar 1 milhão, mas davam 10 mil, porque 10 mil já era uma enormidade. Eles faziam questão de ser notados por isso. Irmãos, hoje, como ao longo da história da Igreja, os que contribuem são apenas uma pequena parte da Igreja. Hoje, como ao longo da história da Igreja, aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, contribuindo para a obra de Deus, são apenas uma ínfima parte. Mas o que é certo é que Deus nos chama também à contribuição. Não uma contribuição obrigatória, você tem que dar X por mês, não pode falhar, mas uma contribuição de coração, sabendo que a obra é do Senhor. Esta igreja é uma igreja que tem estado envolvida com ministérios, é uma igreja que está envolvida com o nosso ministério como família, obreiros a tempo inteiro na obra do Senhor, chamados pelo Senhor há 40 anos atrás, e temos estado continuamente servindo o Senhor, não só na nossa igreja local, mas noutras igrejas. Outros ministérios que a igreja apoia, o desafio agora de apoiar o irmão Davi nos seus estudos. Irmãos, é nossa responsabilidade. Quando você dá, e você sabe que parte dessas ofertas a igreja
coloca nas minhas mãos, coloca nas mãos de outros irmãos, a sua responsabilidade você não está dando para o Alberto, para o Davi, para o João, para o António, para a Maria, você está dando para Deus. A minha responsabilidade é como eu administro o dinheiro que recebo da parte da igreja para viver. E eu vou responder diante do Senhor por isso. Se eu administrei da forma correta ou não. Agora, a minha preocupação quando eu coloco a minha oferta na igreja não é, olha, isto vai para quem? Como é que vai ser? Olha o que é que ele vai fazer. Irmão, esqueça. Nós damos para o Senhor, para a obra do Senhor. E o que é certo, porque eu quero crer, mas como presbítero eu tenho essa informação também, nós somos uma igreja que dá pouco. Mas isso infelizmente é a realidade das igrejas. Mas damos pouco porquê? Porque nós damos na dimensão que nós amamos o Senhor, que nós queremos investir na obra do Senhor, que nós dizemos, Senhor, está aqui, olha, é uma pequena parte daquilo. E não importa se você dá 1 euro, se você dá 100, se você dá 1000. Importa é aquilo que você tem a possibilidade de dar e que Deus coloca na sua mão e você diz, Senhor, está aqui. É de coração. E veja que Jesus, ele continua observando o que cada um de nós dá e o que continua retendo. Irmãos, contribuamos, acima de tudo, na qualidade de discípulos de um Salvador crucificado que se entregou de corpo e alma por nós. O Senhor Jesus, ele deu tudo. O que é que nós temos dado? O resto? E às vezes nem o resto. Está bem assim. Ou temos dado de forma sacrificial. Nós somos uma igreja que condena em absoluto o apelo ao dar, em troca daquilo que Deus também vai dar. Deus já nos deu tudo quando Ele deu Jesus naquela cruz. Ele entregou o Senhor Jesus. A Bíblia está repleta de exemplos. Abraão ofereceu o seu filho Isaque. Ana ofereceu o seu filho Samuel para servir o Senhor. A viúva deu o que restava de comida a Elias. Consideremos Estevão, Tiago e outros que literalmente entregaram as suas vidas para a glória de Deus. Homens e mulheres que ao longo da história da igreja se entregaram não uma pequena oferta em dinheiro, mas a sua própria vida em prol da obra do Senhor para a glória de Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua vida. E aí o que Deus diz é, olha, mas é a tua responsabilidade. Nós temos desafios, irmãos. Nós não somos o tipo de igreja que se orgulha de ter uma conta bancária muito alta, porque nós jamais permitiríamos que isso acontecesse. Aquilo que nós por vezes juntamos é para a manutenção da obra do Senhor aqui neste lugar, a manutenção do prédio, outros sonhos que nós temos, o sustento de obreiros, apoiar de irmãos na igreja que têm necessidades. É isso. Porquê? Porque o Senhor nos dá essa responsabilidade. Nós, como presbitério, nós temos que prestar contas perante o Senhor, não só por cada um de vocês, mas por aquilo que também nós fazemos com os recursos que os irmãos colocam nas ofertas e que Deus nos dá a responsabilidade de administrar. E nós temos que responder ao Senhor por isso. Nós não buscamos ser ricos. Eu sou grato ao Senhor porque esta é uma igreja que se tem associado comigo e com a minha família desde quando nós chegámos a Portugal em 93. Não só no tocante ao dar e ao receber, conforme Paulo diz, mas também nos amando, cuidando, chegando perto. Eu sou grato ao Senhor. Se a igreja amanhã chegasse e dissesse, Berto, nós não podemos mais ajudar, amém. É Deus quem supre. Então nós confiamos no Senhor, mas somos gratos pela igreja. E há outros desafios, há outras necessidades. Irmãos, não baixemos os braços. Eles fizeram isto, estes homens e mulheres do passado, porque eles amavam mais a Deus do que a si mesmos. Aquela viúva da qual o texto fala, né, quando Jesus diz, vindo uma pobre viúva, né, Jesus diz, não era uma viúva qualquer, era uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E Jesus, chamando os discípulos, disse, olha, vocês viram o que aquela viúva fez? E talvez eles atendessem nosso humano, coitada, né? Eu vi, olha, deu 20 cêntimos. Eu nem sei, eu não vi as contas, não sei se algum dos nossos irmãos me consegue dar o câmbio deste quadrante, mas certamente era uma coisa muito pequena, né? Olha, viste aquele lá, olha, aquele sim. Irmãos, Deus viu a sua oferta.
E o que é certo, irmão, é que o presente desta viúva, ele se tem multiplicado por milhões de vezes. Não a oferta dos ricos, mas o exemplo desta viúva que Jesus fez questão que ficasse registado, tem sido, e quantos têm sido desafiados a seguir em frente e a dar o seu pouco por causa do exemplo desta mulher. A pequena oferta desta mulher foi e tem sido multiplicada milhões de vezes à medida que as pessoas que foram e têm sido motivadas através do seu exemplo o têm feito. Olhamos para esta mulher e dizemos, Senhor, obrigado pelo exemplo, não é? E quantos irmãos e irmãs nossos ao longo da história da igreja têm olhado para este exemplo e dizer, olha, é isso. Eu tenho que amar mais o Senhor, eu tenho que colocar as ofertas, conforme diz a palavra, naquilo que Deus coloca no meu coração. Vai lá e faz. O servo perfeito também deu tudo o que tinha. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Dinheiro? Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu tudo. O que é que você tem dado? Primeiro você já deu a sua vida ao Senhor? Você já lhe entregou o seu coração? Você já confessou Jesus como Senhor? Você já agradeceu a Deus porque Ele enviou Jesus? Porque senão nós estaríamos aqui na situação de condenados e dinheiro nenhum do mundo conseguiria comprar o resgate da nossa alma. Deus nos deu o seu único Filho. E nós, o que temos dado? João 13:35. Eu gostaria de terminar lendo dois textos. João 13:35. Vamos ver o 34:35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, o amor para o mundo é uma coisa muito vaga, muito sem sentido. Mas a expressão do amor de Deus é que Ele deu. E a expressão do nosso amor de uns para com os outros é que nós damos. Nós nos damos. Nós nos entregamos, servindo os nossos irmãos. Nós nos entregamos apoiando a obra do Senhor, contribuindo para a obra do Senhor. Nós nos entregamos dizendo, Senhor, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que eu mais posso fazer? Esta foi a lição que esta mulher deu. Diz o texto que ela deu tudo o que tinha. E certamente Deus abençoou a atitude desta mulher. E Deus usou a atitude desta mulher para abençoar a vida de milhões e para trazer um precioso ensino à vida de cada um de nós. Por muito que nós possamos dar, aquilo que Deus deu é imensamente superior. Ele entregou a sua própria vida em nosso lugar na cruz, através do seu Filho Jesus. Eu gostaria de terminar lendo Provérbios 23. Versículos 23 e 24. Provérbios 23 e 24, que diz: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Compra a verdade e não a vendas. A palavra de Deus é a verdade. Não abra mão dela. Você pode ir contra o mundo, contra aquilo que o mundo diz, mas a palavra de Deus é a verdade e ela permanecerá fiel até ao fim. E Deus promete abençoar aqueles que vivem em obediência à palavra. Mas Deus também fala que disciplina aqueles que, conhecendo a palavra, não a praticam. Foi isso que nós vimos na vida destes homens quando Jesus disse: olha, maior juízo terão, porque eles, conhecendo a verdade, a desprezaram.
E diz para esta mulher que ela foi uma mulher abençoada, porque ela, certamente conhecendo a verdade, ela a colocou em prática e deu tudo o que tinha. Irmãos, que nós possamos olhar para o servo perfeito que é Jesus, aquele que deu tudo a pessoas que não tinham nada. E que nós possamos nesta semana ser gratos ao Senhor porque Ele nos tem resgatado. E mais uma vez fica o desafio, se você não conhece Jesus, hoje é o dia, não é amanhã. Hoje é o dia de você confessar Jesus como Senhor e dizer, Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador. Eu creio que tu ressuscitaste entre os mortos. Obrigado porque tu te entregaste por mim naquela cruz. Salva-me. E a palavra de Deus diz que Deus te salva. A Ele toda a glória.